Então nós vamos começar o debate aqui. A pergunta, ela é muito importante. O ladrão da cruz foi para o paraíso no mesmo dia? Então vamos ouvir já as considerações iniciais do pastor Ezequiel, da Igreja Adventista, sobre o tema. Pastor Ezequiel, por favor, fica à vontade. Legal. Bom, Mateus capítulo 23, verso 43... Lucas 23, 43, é um texto classicamente debatido há muitos anos na igreja cristã. E, inclusive, nós temos algumas questões importantes para que o ouvinte leve em conta na hora de interpretar o texto. Eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte para o fato de que o texto não fala nada sobre a alma do ladrão, a separação entre o corpo e a alma, que a alma do ladrão era imaterial, imortal, indestrutível e coisas desse tipo. De maneira que a leitura popular e tradicional desse texto, ela simplesmente baseia-se em nada, da perspectiva de uma descrição técnica do que acontece com a pessoa quando ela morre ou não. Mas, além disso, existe um outro problema. A palavra de Deus, ela não é silenciosa quanto ao que acontece com a pessoa quando ela morre. Você tem uma descrição muito clássica lá em Eclesiastes capítulo 9, dizendo que o morto não sabe nada, ele não tem amor, ele não tem ódio, para ele tudo pereceu, e etc. De maneira que, se a leitura tradicional de Lucas 23, 43 fosse verdadeira, não é a Igreja Adventista, a Ellen White, o Ezequiel Gomes que estaria em erro, é a Bíblia. E em inúmeros textos e aspectos. Primeiro de tudo, você quebra a conexão entre o pecado e a morte. O salário do pecado é a morte. Que nada, você é um ladrão, você é imortal. Imagina como que o pecado trouxe a você morte, né? Que piada. Claro que não. É só metade de você que morre. A metade que realmente importa não morre. Inclusive, em outros inúmeros aspectos, a Bíblia diz que a alma morre constantemente. A alma que pecar, essa morrerá, etc, etc e etc. De maneira que, se a leitura popular de Mateus 23, verso 43 prevalecesse, a Bíblia estaria em erro. Não sendo esse o caso, a interpretação do texto é muito mais simples. Existe uma discussão de crítica textual, existe uma discussão de pontuação desse texto, e a leitura adventista implica que Jesus afirmou naquele dia da cruz que no futuro o ladrão estaria no paraíso. Então o ladrão creu, foi salvo, será ressuscitado na ressurreição dos mortos salvos, e em função disso estará no paraíso, a palavra de Deus se cumprirá. Jesus não mentiu, não enganou e não ensinou nesse texto imortalidade da alma, inclusive porque o texto nada fala a esse respeito. Ok, pastor Ezequiel, só para os ouvintes ficarem situados, então a opinião do senhor é que esse homem, ele será salvo, mas ele só entrará no céu na ressurreição. Perfeito. Ok, pastor César, por favor, fica à vontade. Bom, vamos lá. Pela primeira fala do pastor Ezequiel, eu imagino que ele vai distorcer o tema do debate para falar sobre a pós-morte, né? A escatologia da morte, né? O que acontece depois da morte e tal, que não é o nosso tema. Então, o nosso tema não é esse. O nosso tema é o seguinte. Vou ler aqui até como está no YouTube. O ladrão na cruz, o ladrão arrependido, né? O padre Antônio Vieira, ele falava o bom ladrão. Tem um livro chamado O Sermão do Bom Ladrão. Então, o bom ladrão, né? O ladrão que se arrependeu no último dia, né? O ladrão que se arrependeu. Ele foi para o paraíso no mesmo dia, à luz de Lucas 23, 43. Esse é o tema. Então, eu gostaria que eu não estou correndo do outro tema, porque o outro tema é até mais interessante, ele é mais amplo, né? O outro tema. Mas eu gostaria de trabalhar esse tema, e aí a gente pode marcar um outro dia para falar sobre essa questão de Eclesiastes 9. Você fez uma leitura superficial de Eclesiastes 9, né? Quando você cita, ele fala, o morto não tem nada, tal. É verdade, mas lá está escrito que é do ponto de vista debaixo do sol. Então, quando você morre, você não vê mais nada mesmo aqui, você não trabalha, tal, nem nada. Mas, então, não é essa perspectiva, né? O Eclesiastes 9 não é uma perspectiva de pós-morte, mas a Bíblia tem perspectiva de pós-morte, sim. Então, você começa dizendo assim, a Bíblia não fala nada sobre a alma do ladrão. Sua primeira fala. A Bíblia não diz nada sobre a alma do ladrão. E como é que Jesus vai levar esse cara para o paraíso? Independente se é naquele dia ou não. Porque eu vou defender que é no mesmo dia. Uhum. Mas se não é sobre a alma, como é que Jesus vai levar esse cara para o paraíso? Se a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Se não é sobre alma, é sobre o que então? Então, é sobre alma, sim. É sobre a salvação eterna de uma parte do corpo, ou melhor, de uma parte do ser que resiste, que sobrevive à morte do corpo, e essa parte imaterial, porque o ladrão, na continuação da leitura, ele morre. Ele morre fisicamente. Inclusive, ele morre antes de Jesus, o ladrão. Porque ele tem as pernas... Não, Jesus morre antes do ladrão, desculpa. Jesus morre antes do ladrão. Mas ele tem as pernas quebradas para acelerar o processo da morte. Então, ele morreu.
Como é que Jesus levou ele? Se é no mesmo dia, ou no outro dia, na outra semana, ou não chegou ainda esse dia, que é o que você vai defender, como é que ele vai levar esse cara? Entendeu? Então, é sobre alma também. É sobre alma também. Agora, a leitura do texto, a leitura simples do texto, ela diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí vai uma dica para os estudantes da Bíblia, das Escrituras. Respeite a Bíblia. Respeite a Bíblia. Não, porque se a leitura que os evangélicos fazem for essa, então a Bíblia está em erro, que é uma outra fala do Ezequiel. Então, o que a gente tem para trabalhar é o que está revelado. A teologia, a boa teologia é com base na revelação. Então, o que está revelado nesse texto é que Jesus Cristo disse pro bandido, pro ladrão que se arrependeu, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós os teólogos, nós os estudantes, a gente que lute. Porque isso está revelado. Jesus Cristo disse pro bandido arrependido. O rapaz falou, eu não lembro a fala do rapaz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou assim, da hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como esse texto se encaixa na nossa teologia humana, no nosso entendimento sobre o resto dos textos, é problema nosso. Isso é problema teu, cara, problema meu. Entendeu? Está revelado. A gente vai da revelação para a compreensão. E não da compreensão para a revelação. Eu não posso abrir o texto bíblico a partir da minha compreensão e fazer com que o texto bíblico encaixe-se na minha compreensão. Não, é o contrário. Eu vou à revelação. O que está na Bíblia é revelação. Está revelado isso? Tá. Então agora a gente que lute, com todo respeito, para a gente encaixar isso na nossa compreensão. Pastor Ezequiel, o senhor pode ficar à vontade.